Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, sou mentor da área central e estamos aqui com mais um episódio da websérie do Mentor. Hoje aqui com o nosso amigo e cliente Neto, da rede Sim, o grupo Sim, né? Neto, já aproveitando, conta um pouco dessa história da rede aí e se apresenta também aí o que o Neto faz aí dentro da rede, qual a tua função aí dentro do grupo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar batendo um papo aí com todo mundo da área central, todo mundo que está assistindo a gente. Bom, hoje o Grupo Sim, ele é originado pela Rede Sim, que até está aqui do lado, que é a nossa rede de movelaria. A nossa rede de movelaria hoje ela tem mais de 10 anos de mercado, tá? Ela atua em todo o território nacional. Nós temos lojas hoje em todos os estados e temos uma operação também no Paraguai. Em virtude dessa capilaridade grande que a gente tinha, na pandemia, alguns parceiros híbridos de outras localidades nos demandaram ajuda na área de construção, porque eles vendiam, a gente tem loja, principalmente no Nordeste, Norte, onde se vende agro, se vende madeira, se vende material de construção, e a gente conseguiu minimizar a falta de recurso desses parceiros na movelaria, e eles nos pediram uma ajuda na área de material de construção, a área que a gente não desenvolvia. E a partir dali a gente acabou criando a Center Sim, que é a nossa caçula, né? A gente tem uma importadora também, que é a Madecim, que faz parte do grupo. E essa caçula hoje, que é um pouquinho do motivo do nosso bate-papo, é onde a gente vai contar um pouquinho da expansão, de como se deu, como ela é. Eu sou o Osmani Neto, como você já falou. Eu cuido da área de expansão e de operações das duas redes do grupo, no caso. Então, a gente pode bater um papo aí tanto da movelaria quanto do material de construção. Eu até esqueci de comentar, né, o tema do nosso bate-papo hoje, que é a expansão, mas casa muito até que foi a própria expansão da rede Sim, né, que viu novos horizontes aí. A pandemia tem seus lados negativos, obviamente, mas também trouxe alguns lados positivos para alguns setores, né? E essa visão que a rede teve de ajudar os empresários, né, independente do segmento, e daí vendo a oportunidade ali no segmento de Matcom, foi muito propício, né? E a rede Center Sim agora, né, falando do grupo específico de Matcom, começou, né, com o know-how da rede Sim, mas rapidamente já conseguiu também uma capilaridade grande, né, Neto? E como é que foi esse start aí da rede e depois esse processo de expansão que a gente quer falar aí hoje nesse tema? Na verdade, muitas pessoas, inclusive a gente, de início, acreditavam que eram mercados muito similares, mas não são. Na verdade, o mercado da movelaria hoje é um mercado de 1.800 lojas, enquanto o mercado de material de construção a gente tem mais de 200 mil lojas, 150 mil lojas, ali você... É um universo diferente. Depende do que de referência que você for utilizar. A gente não tinha pretensão e nenhum objetivo de abrir uma rede de material de construção. Numa reunião de parceiros na pandemia, mais especificamente em junho ou julho de 2020, esses parceiros que eu te comentei vieram nos pedir ajuda. E eu mesmo estou aqui, mais uma outra pessoa que é o Matheus, que estava na época com a gente fez um estudo de mercado, onde foram consultados fornecedores, foram conversados com eles, foram conversados com lojas, foi entendido o mercado e foi feito um trabalho de mais de 6 meses de pesquisa, até com autoridades do segmento, aí, como o próprio Cláudio Pons, na época, foi um cara muito parceiro nosso com isso. E a gente foi entender se o nosso modelo da movelaria ele se enquadraria para o material de construção. Por quê? Porque o mercado da construção, como a gente sabe, ele é mais de 90% associativista. Nós não somos uma rede associativista, nós somos uma rede de gestão, uma rede de prestação de serviços. Quem não sabe a diferença acaba achando que são iguais, que é o mesmo tipo de trabalho e acaba não sendo. E para a gente não entregar um trabalho, entregar um serviço que não trouxesse tanta qualidade ao nosso parceiro, a gente tinha que entender se era viável e
se essa sinergia existia, e realmente ela veio a existir. E no dia 8 de março de 2021, para ser mais específico, dia da mulher, inclusive, foi fundada a CNTC. A CNTC foi fundada no dia 8 de março, depois desse estudo de mercado, com 6 lojistas. Então, é isso que eu ia te perguntar, o número de lojas no início ali, não era... Iniciou com 6 lojistas. Um de Minas, um de Rondônia, 3 da Bahia e um de Maceió, de Alagoas. E aí, dali para frente, foi que a gente começou a fazer esse trabalho. Esse trabalho foi estudado, foi um trabalho foi fundado, principalmente nesse, pode colocar à frente dois fornecedores, não são os mesmos, mas a cultura de trabalho é a mesma. Como você falou, querendo ou não, a gente está falando da expansão da CNTC, mas a gente está expandindo um pouco, né? Que a gente está criando uma imagem é uma expansão horizontal, vamos dizer assim, no primeiro momento, e obviamente depois que teve uma expansão vertical da própria Centersim, né? Exato, mas ela nasceu um grupo já participamos que já existia. Já existia. Não foi uma busca por novos parceiros. Mas isso eu acho legal porque era o que o parceiro já conhecia da seriedade do trabalho, como tu falou, do modelo de negócio que a RedeSim já entregava para ele, né, na consultoria, na ajuda, em todo o processo. E aí ele viu que, né, pô, se eu tiver isso no outro segmento também, vai ser um diferencial. Né? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 15 ou 16 parceiros que estão nas duas redes. Eles estão nas duas redes, porque assim, por mais que sejam o mesmo grupo, são estruturas de trabalho diferentes, são equipes diferentes, mas ele trabalha dentro das duas redes com a gente. Então, ele tem seus benefícios, tem uma material de função, e dentro da operadoria, e logo os serviços compartilhados de engenharia acabam usando da mesma forma. Mas hoje são todos no universo de 600 aproximadamente, que são das duas em paralelo. Certo. Ô Neto, e como é que foi no início, né, o trabalho ali para organizar essas pequenas lojas, pequenas não, mas assim, essas primeiras lojas que estavam começando no grupo, e quando que deu um start ali para a rede, para o grupo, né? Pensando, não, agora o nosso modelo aqui está maduro e a gente pode trabalhar a expansão. Como é que foi do início ali até chegar nessa ideia de expansão aí do grupo, né? Quando a gente fez essa pesquisa, como eu te disse, a gente já vinha conversando com fornecedores, tá? A gente já vinha conversando com os lojistas, entendendo as redes. Eu não vou citar nome de rede bem mal, até porque não é conveniente, mas tivemos redes sim, nos apoiaram muito, abriram as portas, a gente olhando pelo funcionamento. Tiveram redes também, faz parte, e o Júlio assim. Tá no seu direito, né, também. Não, faz parte. Não tem muito segredo, e às vezes também tem segredo. Então, a gente nem tudo se engana, né? Mas tivemos 2, 3 redes aí, vamos apoiar. E a gente começou a entender junto com o fornecedor se o nosso molde ele fazia sentido. E ele começou a fazer sentido e a gente começou a entender como ajudar esses nossos parceiros. De início, nós não tínhamos negociações e volumes de fornecedores homologados na rede, mas tínhamos 6 lojas que estavam começando. Então a gente atuava muito na área de gestão, a gente atuava muito na parte de operação da loja, a gente atuava muito na parte de network, e a gente precisava muito buscar resolver os problemas desses parceiros onde eles estavam tendo, mesmo sem esse conhecimento vasto que a gente tinha dentro do mercado. Mas a gente tem fábricas irmãs aí que acabam sendo fornecedoras das duas redes. Por exemplo, o Grupo Dexco. O Dexco nos fornece na construção e na movelaria, assim sucessivamente. E essas portas elas foram abertas de uma forma mais fácil, posso dizer assim,
porque Claro. nós nos conhecia há 10 anos na outra rede. Então, Claro. não era um neto ou qualquer outro aventureiro que estava querendo fazer alguma coisa diferente. Então, a gente montou uma área comercial para começar a negociar com fornecedores. A gente tem uma área financeira, uma área de serviços compartilhados que negociam todo outros serviços que a gente já tem. Hoje a rede está mais de 60 serviços com parceiro, sendo que um deles é compra. Então, nesses outros serviços, a gente já podia prestar serviços para outros lojistas. E aí, isso até é um diferencial do grupo de vocês, né? Porque muita gente se prende só lá na compra ou em alguns outros pontos, né? E não aborda outros, né? A compra, muitas vezes, eu gosto de falar, porque eu estou na ponta da expansão ali, 90% ele vem por conta da compra, mas ele não fica por conta da compra. Ele fica por conta do atendimento, por conta dos serviços que a gente presta, por conta de N fatores que a gente tem, que é o fator humano. O fator humano nosso é muito importante. A gente preza muito pelas relações humanas. O nosso time é humanizado. Todos os lojistas que entram na rede, isso com toda certeza você pode ter. Todos os 300 lojistas que hoje a gente tem no material de construção, eu conheço todos. Seja pessoalmente, seja por vídeo. Em algum momento ele falou comigo. E com todas as outras áreas. Entendeu? Sim. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que é os negócios são feitos entre CNPJs, mas a relação é feita entre CPFs. Né? Exato, perfeitamente. É uma pessoa do lado daqui e uma pessoa do lado de lá, e é isso que faz a coisa. Porque você lida, você sabe, Jefferson, você conhece gente do Brasil inteiro, assim como eu, você sabe que as pessoas, elas têm culturas diferentes, tem culturas estaduais, nacionais. Hoje a rede, só para você ter uma ideia, eu tenho loja muito grande e eu tenho loja muito pequena. Eu tenho estado no Brasil que não comporta uma loja grande. Não tem loja grande. E tem estado no Brasil que tem lojas enormes. Então, assim, quando você começou a conversa ali, falando das redes das lojas que a gente tinha, uma delas era um home center. Uma das 6 é um home center. Está com a gente até hoje e continua, enfim. Mas já era uma loja que não precisava de uma rede para comprar. Ela tinha outras coisas que a gente trazia. Trazia o know-how, gestão, network, trazia outros serviços que a gente vinha negociar. Porque, por exemplo, tem muito serviço que você acaba trazendo, porque a Rede Sim, que é a rede da movelaria, ela está com 287 lojas. A Center Sim, eu não sei te dizer agora o número exato, mas ela deve estar com 297 ou 298, eu preciso olhar aqui, se não bateu 300. Se assinou um contrato hoje, deu 300 redondinho, não que você está falando. Mas, então são 600 pessoas diferentes. Então, assim, esse relacionamento vale muito mais para um cara grande do que a compra. Esse network vale muito mais, porque ele sabe o que está dando certo no Rio Grande do Sul, o que está dando errado em Santa Catarina, o que está funcionando em Manaus, o que não funciona no Rio Grande do Norte, o que dá certo no Piauí, o que dá errado em Brasília. E essa troca de informações, eu acho que para mim, é um dos 3 pilares que a gente tem hoje dentro da rede, com certeza. Sem sombra. Eu sempre falo que a compra ali, né, a negociação, enfim, né, o processo de algum processo de compra que ajude a loja, ele é mais fácil de ser mensurado, né? Porque geralmente é matemática, né? Eu compraria fora lá por 10, aqui eu estou pagando 9, eu ganhei 10% de desconto. Qualquer um faz essa conta e tu não precisa desenhar no quadro nada, vamos dizer assim, né? Tu falando aqui, o cara já entendeu o que eu quis dizer. Agora, tu falar de expertise, tu falar de ajuda ali, como você falou, na gestão, seja no layout de loja, na vitrine, enfim, né, na disposição de treinamento de colaborador, enfim, né, troca de experiência entre os próprios empresários, isso não é facilmente mensurável, mas eu sempre digo que eu acho que é muito mais valoroso do que por si só a compra, né, o desconto lá, a negociação, a economia. Não que ela não seja importante, ela faz parte, né? Ela faz parte do resultado lá no final do mês, lá, né?
Exatamente, né? Mas ela não é, norte para isso, né? Tanto é que a gente já tem vários casos de do pessoal consegue o desconto lá por conta da rede, ou até individualmente, mas depois vai lá e não sabe o que fazer com isso, mantém o markup do produto igual, não ajusta preço, não ajusta revenda, ou tem o produto encalhado lá na loja, não sabe como vender, né? Porque não capacitou o funcionário, ou porque não, como eu falei, preparou a loja está escura, está feia, está mal pintada, e aí a gente poderia ir para eles fatores aí, né, Neto? Mas eu vejo que o grupo ali tem essa gama de serviços e isso que faz a diferença. Só eu queria te perguntar, né, Neto, que assim, fazer isso com 6 lojas é uma coisa, Sim, fazer isso com agora quase 300 já é é uma diferente. outra situação, né? O que que como vocês se prepararam? O que que vocês foram programando aí ao longo desse tempo aí, né? Que foi expandindo. Também não é que sai de 6 para 300, né? Também, obviamente, foi um trabalho e até a gente pode até discorrer um pouco sobre isso também. Mas, obviamente, o que eu quero colocar é que tu precisa de estrutura para atender, ou seja, se tu quer pensar em expansão, tu tem que pensar também na tua retaguarda, né? Em pessoas, em software, em informação, enfim, em toda uma estrutura que tem por trás para tu manter aquele padrão, aquele serviço, correto? Hoje, por exemplo, vou dar até um exemplo de vocês aí. Você sabe que hoje a gente tem um aplicativo, tanto na Rede Sim quanto na Center Sim, que ele é desenvolvido por vocês. Então, Perfeito. antes mesmo da existência da Center Sim, a gente já tinha esse aplicativo na Rede Sim. O que tem nesse aplicativo? Tudo que tem de novidade, ofertas, tabela, contato, notícia, ele tem tudo lá. Ele acessa na palma da mão. Ele recebe lá o pop-upzinho, igual o WhatsApp, se tem novidade, vem a bolinha, ele tem. A gente fala que 2 minutos por dia é suficiente para ele estar inteirado sobre tudo que está acontecendo, e 2 minutos às vezes não é nada. O vendedor vai lá, ele tem a tabela dentro do aplicativo, tudo ele tem dentro do aplicativo, então ele, além dele já estar cadastrado nos fornecedores, esse aplicativo não deixa com que ele erre na hora que ele vai fazer alguma negociação. Até porque negociações de puxada, entre outras coisas, estão lá. A gente faz muito fórum, por exemplo, fórum administrativo, financeiro, de marketing, tributário, a gente faz muito fórum Tributário é tributário importantíssimo, né? e a gente deixa isso gravado. O nosso lojista ele tem acesso a isso, se ele não pode participar online. Mas você perguntando sobre a estruturação, você sabe, eu não sei se você tem esse dado, eu não era do mercado de construção, tá? Eu era do mercado de telecom, trabalhei 18 anos em operadoras grandes e tudo, e comecei a fazer essa consultoria e acabei ficando dentro da rede, trabalhando na rede. E eu amo essa questão de rede, eu peguei um gosto, assim, um amor por estudar isso, conhecer isso, que hoje, até em grupos aí, em fóruns que a gente participa, eu acabo dando uma série de opiniões, porque a gente acaba conhecendo gente de todos os lugares. Quando a gente criou a rede, no dia primeiro que eu te falei, perdão, no dia 8 de março, Oi. Uhum. existiam 129 redes no Brasil de construção. 129. Você sabe que hoje tem 88, né? Então, assim, a gente perdeu muita rede, porque muita gente tinha esse falso modelo de que é só compra. O cara não quer só comprar. Hoje o cara compra, dependendo do representante, ele vai vender pelo mesmo preço para o cara que é da rede e para o cara que não é. Então, não é só a compra. Tem muita gente, Jefferson, que aí eu vou entrar na área onde foi feito o estudo que a gente fez para expandir. Tem muito cara que não tem acesso ao fornecedor. Então, o que acontece? Às vezes ele tem uma loja, sei lá, de 500 pau de faturamento, vou dar um exemplo, que está no interior do Brasil, aí, num estado abandonado, assim, longe de uma capital. O representante não visita, a fábrica não sabe que ele existe, eles têm que comprar de atacado, mesmo tendo condição de comprar direto de uma fábrica. E a gente começou a enxergar isso. O nosso horizonte para crescimento, ele foi esse estudo de mercado. Eu vou atuar onde não existe uma atuação forte ou exista
uma atuação falha. A nossa matriz é em São Paulo capital. Eu poderia muito bem ser uma rede como N outras que só atuam no estado de São Paulo, estaria tranquilo, não teria problema nenhum e tal. Mas o meu foco de atendimento não foi aqui. O primeiro lugar onde eu cresci foi no Nordeste. Foi onde eu fui. Justamente por essa deficiência que você comentou, né? Por essa deficiência. Ele não tem atendimento, boa parte. Tirando as capitais, tá? Vamos tirar aí. Sim. Salvador, entre aspas. Eu sei que aqui no meu estado é a mesma coisa. A capital está no litoral, né? É. Então, quando tu vai para o interior do estado, né, chegando lá próximo da divisa do Argentina, Paraguai e tal, você começa a ver que o acesso, né, a muita coisa começa a ficar deficitário. Mesmo assim, porque aí a empresa não chega, a fábrica não conhece, e aí o fato dele estar dentro de uma rede e você passar a ter esse tipo de negociação, o lojista não, o fabricante ele passa a olhar o lojista como a rede. Então o lojista não é mais ele só, ele é a rede. Então assim, a gente estudou, a gente sabe que todo estado tem pelo menos uma rede, tirando o norte que tem menos. Sim. Mas praticamente todo estado tem uma rede, mas a gente estudou um estado específico, que aí não vou entrar no mérito, porque daí eu vou acabar expondo a outra rede, mas a gente entrou num estado onde, em questão de 6 meses a 7 meses, a gente já tinha 25 lojas, porque ninguém atendia o estado, entendeu? Eu, Neto, na época, eu estava lá. Eu pegava o voo daqui, descia na capital, pegava o carro, ia para o interior, por N vezes foi feito. E o valor que a pessoa dá para isso é imensurável. É gigante, né? É gigante, porque o cara às vezes não sai da capital do estado dele, está saindo do sudeste do país para ir para o nordeste, não sei quantos mil quilômetros, pegar um carro, rodar mais 3 horas para ir na cidade da pessoa. Eu ia até comentar. Eu ia até comentar, Neto, isso eu acho que é até um diferencial, como a gente está falando, né? Mas é também um desafio da expansão, né? Tipo, e até queria que você comentasse outros, se você lembra e tem na experiência aí. Mas essa questão do deslocamento e dessa proximidade com quem você está expandindo, eu acho que é extremamente essencial e que dá um bom resultado, como você falou. Só que, lógico, ela é desafiadora, né? Dependendo qual que é o teu know-how de expansão. Ah, não, quero expandir aqui no meu estado só. Mas mesmo assim, o meu estado é um dos menores que tem aí no país e mesmo assim, para mim É atravessar de enorme. uma ponta a outra vai dar 1.000 quilômetros, entendeu? Então, assim, só que não tem outro jeito de eu achar que eu vou, né, aumentar a minha rede, conseguir mais 10 associados aqui do meu estado, se eu ficar aqui plantado e achando que os caras vão vir atrás de mim. Exato. Quem sabe hoje a rede está nesse patamar, né? Que, né, pelo tamanho É, do grupo venha até alguns. Mas não é assim que é no começo, né? no começo não, mas o que acontece? A gente tem, vamos colocar, a rede sim, ela já era estruturada, e hoje, cidades pequenas, a gente está presente em muita cidade pequena. E a gente tem uma capilaridade de parceiros na rede sim da movelaria que ela é muito grande. Então, você mora numa cidade pequena, quantos habitantes tem Rio do Sul? 30, acho que 30, 40 mil habitantes. Tá, você tem 3 lojas de movelaria e 30 de construção. Então, assim, a proporção, vamos colocar dessa forma. A proporção é 1 para 10. Então, o parceiro nosso daquela cidade, ele tem amizade com pelo menos 2 a 3 caras de material de construção. Porque o que acontece? O Jefferson ele vai construir uma casa. Ele vai fazer a obra a partir da loja de material de construção. Depois ele vai para a movelaria, que é onde ele vai construir dentro da casa. Automaticamente, no clube, no bar, na padaria, no círculo de relacionamento, você tem um amigo que tem loja de material de construção, um amigo que tem farmácia, o cara que é o médico, o prefeito. Então, o que acontece? A gente utilizou-se muito dos nossos parceiros da outra rede. Porque a expansão ela foi feita inicialmente da seguinte forma, Jefferson. A gente tinha as 6 lojas que eu te falei. Aí, a gente tinha praticamente 200 e poucas lojas da rede Sim. A gente ofereceu
a oportunidade a todos os nossos lojistas da outra rede de fazer parte também da rede Center 5. Ou seja, foi comunicado na outra rede que a gente estava com uma rede de material de construção. Quem não tinha o interesse em estar ter uma loja em ter uma loja de construção, eles tiveram, tanto que de 6 foi para 15. Mas a maioria não quer, a maioria queria manter, só que ele conhece o amigo dele, ele conhece o fulano. Então, de início, foi feito um trabalho muito boca a boca. Porque, na maioria das vezes, eu vou te falar, com exceção de Salvador e Maceió, que eram cidades grandes das 6 que a gente colocou, com exceção de Salvador e Maceió, todas as cidades que a gente entrou eram cidades pequenas, minúsculas. Então, você já chegava na loja de construção, o lojista ele já sabia que você era da rede, que o amigo dele tinha uma loja. Então, o amigo dele já tinha te explicado, não, porque na rede eu tenho isso, porque não me faltou material. Então, assim, por muitas vezes, Jefferson... O teu comercial já estava feito, já. Muitas vezes, entendeu? Então, esse relacionamento, esse network da outra rede me fez ter um resultado absurdamente grande em pouco tempo, porque, assim, em 2021, a gente teve um ano onde não cresceu tanto, porque era um ano que estava startando. Mas 2022, no início do ano, a gente já estava com stand na FEICOM, e 2023 também com stand na FEICOM. Então, por mais que a gente não seja uma rede bandeirada como a maioria das associações, a nossa rede, ela recebe o que você falou. Eu recebo muita gente. Todos os dias tem gente e, assim, a gente respeita um limite, a gente não coloca parceiros na mesma região. Tem um raio, né? Não, tem toda uma engenharia para fazer. Então, hoje, graças a Deus, ela tem muito mais procura. A gente tem a expansão, hoje a gente tem uma equipe grande de expansão, grande. A gente tem vendedores, a gente tem gestores, a gente tem gente que acompanha. Eu viajo 2 semanas das 4 do mês para localidades que precisa ir, seja para fazer pós-venda, que a minha área também comporta o pós-venda, seja para ajudar na questão de trazer novos parceiros. Mas de início andou muito por esse lado que eu estou te falando. Vinha muita indicação assim. Então vinha, por exemplo, o amigo do amigo. Aí esse lojista de Maceió. Esse lojista de Maceió indicou outros 2 de Alagoas também. Aí o do Rio Grande do Norte, que era de uma cidade X, indicou o lojista que era da cidade Y, que veio da cidade W. E aí a gente começou a fazer um trabalho, como eu te falei, regional e de inteligência para atender onde tinham gaps. E quando as outras redes começaram a perceber a nossa existência, eu já tinha 80 lojas. Aí... Pois como é que foi esses objetivos, Neto, de número de lojas, né? Quando vocês começaram o estudo lá, qual que era o objetivo de vocês? Ele foi alcançado ou provavelmente ultrapassado? Não foi alcançado a médio prazo, sim. Médio prazo. Ano a ano está sendo. Na verdade, o resultado de 2023, em termos de expansão, ele já foi alcançado. Porém, a gente tem um objetivo de 5 anos que ele vai sendo alcançado aos poucos. A gente entende, e aí isso é entendimento, não é meta. A gente entende que é capaz, tanto a gente quanto qualquer outra rede que faça um trabalho qualificado, é capaz de você ter uma rede com 1000 lojas no Brasil inteiro. Você tem que ter pessoas para isso, é o que você falou. É isso que eu falei. A gente começou a Center 5 com 2 funcionários. Hoje nós temos 40. Então, você entende que a relação tem que ter pessoas. Não dá para ser automatizado. Eu falo é o que eu estou falando. Hoje não com a mesma frequência. Mas eu conheço todos os meus lojistas. Então, assim, eu tenho dentro da minha rede, eu tenho presidente de Acomac,
eu tenho presidente de 5, eu tenho presidente de órgãos que não precisariam estar em rede, que estão dentro da minha rede. Eu tenho lojas com faturamento que não precisariam estar dentro de uma rede. Mas ele tem a rede como balizador, ele tem a rede como network, ele troca experiência, ele acaba... a gente tem um lojista na Bahia, por exemplo, que ele já está com a gente quase 2 anos, que a gente foi procurado por um grupo de outros lojistas, que eram da região dele, e ele teria o poder de vetar ou não. Só que todos esses lojistas, eles compram desse meu outro lojista no atacado, que ele também tem um atacado. Então, assim, é um cliente dele, dentro da própria rede, então ele está fazendo girar o negócio dele, ele está ajudando e criando condições para os parceiros da própria rede, e a própria rede está fomentando o negócio para todos eles. Então, hoje, dentro da nossa rede... É quase que um motor perpétuo lá, aquele que eles querem criar e não criam, mas ali a gente consegue, né? Porque a gente vai tem, uma coisa puxando a outra, né? a gente tem, por exemplo, lugares, aí pessoas são pessoas, como você falou, né? E eu falei, a gente tem lugares onde tem um lojista que ele não permite que o outro lojista entre, que ele quer só ele estar na cidade, e ele tem esse direito, se for uma cidade de um tamanho X, ok. Tem cidade que o próprio lojista indica o amigo, porque ele quer fortalecer aquela região entre ele e o amigo, para não entrar ninguém de fora e tomar espaço deles. É o que eu ia comentar. É melhor que tá o meu amigo aqui do que ver um terceiro ali, porque a gente está fraco, porque o outro cara tá. Exato. É isso aí, velho. É pensar muito além da porta ali dele, né? É pensar fora, né? Hoje, se você for colocar, depois você pode dar uma olhada até, eu mando para você, você pode olhar no nosso site, ou quem quiser estiver assistindo a gente quiser dar uma olhada, dentro dos nossos 300 lojistas, a gente tem 6 ou 7 top 50 do Brasil. Então, são caras grandes, são caras que são parrudos. E esse cara, a gente sempre diz, um grandão ajuda 10 pequenininhos, 10 pequenininhos vão ajudar um grandão. E aí todo mundo acaba tendo benefícios, né? Sim, é porque mesmo o cara sendo grande ou pequeno, eu acho que o grande bacana de ele estar numa rede é como a gente já falou, troca de experiência e tal, mas é até o próprio comparativo, né? Ele poder se comparar com os seus pares, e não é ele estar comparando com uma loja multinacional, lá, um home center lá dos Estados Unidos, né? Um Walmart da vida que a gente tem que falar, né? Não, o cara não está comparando lá fora, tá? O cara está comparando aqui interno, e ele está trocando uma ideia com esse cara, então não é também só os louros que aparecem lá na última linha, como a gente falou lá do resultado, que às vezes até está negativo em alguns grandes grupos aí. Mas não, é o cara poder ter uma abertura e um comparativo e conversar com o parceiro ali, né, com outro parceiro e dizer, ó, para mim tá ruim isso aqui, para ti também tá. Ó, eu tive dificuldade com isso e para ti como é que tu... Não, eu resolvi assim, cara, né? Daí começa a essa troca de experiência que é Não, fantástica. acontece muito. Você sabe o que acontece demais? É visita de um parceiro no outro, porque tem parceiro que trabalha com Isso é legal. um tipo de loja, tem parceiro que tem home center, tem parceiro que tem atacado, tem parceiro que é mais especialista em revestimento, tem parceiro só de elétrica. Então, às vezes a pessoa ela quer desenvolver algo diferente e o outro parceiro fala, não, vem aqui, passa uma semana aqui, vem. Isso acontece demais. E isso é maravilhoso porque, assim, vou dar uma ideia de uma coisa que aconteceu pequenininha, mas a gente tem uma loja do interior da Bahia que ela faz feirão na praça central da cidade, feirão de piso, uma vez por mês. Uma vez por mês, não, uma vez a cada 2 meses. E ninguém tinha essa ideia. E ela vende 5, 6 vezes o que ela vendia quando ela faz essa feirão. Então, muitas das lojas, a gente fala muitas, assim, pelo menos 10 a 15 lojas que a gente tem, conseguiram licença da prefeitura para poder fazer feirão lá para usar e para desovar alguns estoques. Então, são ideias pequenas que uma loja pequena tem, e às vezes o cara grande está muito longe dele isso. Porque o cara grande, às vezes, ele tem 100 funcionários e até ele chegar em pensar isso, está muito longe. E esse é uma ideia que é tomada direto pela dona da loja. Então essa troca de network é muito bom para o cara grande, para o cara médio, para o cara pequeno. E o que você falou, ajuda a minimizar os erros.
porque quando ele abre, puta, o que você acha? Não, faz isso aí que para mim aqui não funcionou, ou para mim funcionou, entendeu? A gente faz muito encontro regional. Semana passada, a gente teve uma reunião em Curitiba com lojistas da região de Curitiba, região metropolitana, e alguns outros do Paraná, de Santa Catarina, que puderam estar. Todo mês a gente faz esse tipo de reunião regional também, o que deixa os parceiros próximos uns dos outros. Né? A gente faz reunião mensal, sempre via Zoom, com todos os parceiros. Então, a gente acaba tendo sempre essa proximidade, entendendo onde está acontecendo o gap, o problema. E isso faz eles ter a proximidade deles e com a rede também, né? Porque, assim, isso aí é um dos outros desafios, né, da expansão, manter o associado, o parceiro, no caso de vocês, né? Mas seja associado, parceiro, franqueado, né? A gente tem aí público de franquias também nos assiste e temos clientes também nesse segmento. Mas um grande desafio é deixar esse cara engajado, deixar esse cara conectado à rede, né? Você comentou antes ali do aplicativo, né? Mas obviamente não é só isso, né? É um de corpo a corpo, é essa questão que você falou, né? Dos encontros regionais, né? Não sei se você pode citar até algumas outras ações aí que vocês costumam fazer com o parceiro ali, para que aí você consiga manter ele, como eu falei, próximo à rede, né? Eu acho que isso é muito importante. Você tem provavelmente supervisores de loja que vão visitar as lojas com frequência, né? Para dar uma certa consultoria, né? Isso também eu acho que cria um resultado e um network muito bacana. Né? Na verdade, a gente gosta de dizer, e a gente avisa para o parceiro logo de cara, a gente tem uma overdose, às vezes, de informação. Mas é melhor você pecar por isso do que por omissão. Todo comunicado, por exemplo, Jefferson, ele é feito por e-mail. O parceiro ele tem um grupo de WhatsApp da loja, onde tem todos os funcionários dele da loja dele e todos os funcionários da rede. Ele tem um aplicativo, como eu já te falei, e o pessoal nosso, comercial, marketing, financeiro, administrativo, todas as áreas, elas entram em contato frequentemente, ativamente para o parceiro. Não é um trabalho receptivo, é um trabalho ativo. Por isso que eu estou te falando, depende de pessoas. E as pessoas, a gente faz circuitos, eventos nas lojas e etc. Isso para ambas as redes. E é primordial que todos conheçam, ou o máximo de funcionários conheçam a realidade de cada local, porque você vai entender que o lojista de Florianópolis, ele não é igual ao lojista de Aracaju. Você vai entender que o lojista de São Félix do Xingu, no Pará, ele não é igual ao de Brasília. Então, são tamanhos, culturas, produtos. O erro da maioria das pessoas, e foi o erro que a gente primou por não cometer, é não entender a particularidade de cada um. Porque o principal erro que a gente poderia ter cometido no começo era generalizar tudo. Se a gente generalizasse tudo, a gente, por exemplo, vou citar a tinta que se vende no Nordeste, um volume não é a mesma que se vende no Sul. Existe uma marca de tinta que de São Paulo para baixo ela tem um nome, de São Paulo para cima ela tem outro. Então, você tem que entender o mercado. E isso a gente tem profissionais que fazem isso. Dentro da nossa equipe comercial, só supervisor de linha de produto tem 3. Então, fora gerente, enfim, analista. Então, você tem que entender a diferença e a cultura daquela pessoa. Não adianta você querer vender... Tipo, empurrar a coisa assim, né? Tipo... Não adianta você querer oferecer para um lojista piso e revestimento se ele só vende telha, cara. Você está fazendo errado. E uma outra coisa que é importante, que eu gosto de salientar, e eu saliento isso para todos os parceiros ou prospects que a gente tem, ele não compra nada da rede, tá? Eu não compro nada. Eu negocio para ele. Ele não é obrigado a comprar nada. Ele tem as tabelas negociadas,
tem puxadas que ele pode participar, que são de 6 a 10 todos os meses diferente, e só que eu não vendo nada para ele. Eu negocio com todos os fornecedores e a gente faz e ajuda ele a comprar aquilo que seja a necessidade dele. Eu não sei se eu posso usar a marca de fornecedor aqui, mas... Não tem problema. Mas vou dar um exemplo, só um exemplo X. A gente negocia com a Crona, com a Tigre, com a Forte Leve, com a Plastilite, com a Manco, e a gente vai entender, junto com o cliente, qual é a marca que ele consegue trabalhar. Porque em uma região ele vai conseguir trabalhar melhor com Crona, tem um outro parceiro que vai vender Tigre. Eu não obrigo o meu parceiro a comprar nada de um fornecedor específico, entendeu? E hoje a gente tem mais de 80 fornecedores homologados. Ô Neto, eu queria aproveitar que você comentou ali antes da questão da comunicação, né? E eu acho que é extremamente importante, porque eu já vi vários grupos, mesmo até os pequenos, né? Nem até só falando da expansão, né? Porque obviamente você expande e esse problema que às vezes é pequeno, ele vai se tornar maior também. Mas essa questão da comunicação é um desafio também quando tu fala em grupo, né? Seja ele do tamanho que for. E eu achei muito legal esse exemplo que você falou de causar uma overdose de comunicação, né? Muito bacana a expressão até que você usou, porque realmente talvez é isso que precise, porque tem uma certa dificuldade para a comunicação chegar onde que ela precisa, né? Muitas vezes, tem muitas redes onde o diretor da empresa, o dono, o proprietário da empresa que participa lá do grupo, e aí o grupo vai lá e fala, eu fiz negócio, que a gente falou, com a Tigre, com a Manco, com a Deca, com a Crona e tal. Só que quando chega lá no comprador dele lá na loja, o vendedor lá e tal, que talvez tenha parceria fechada e fazer com que ele venda esses produtos parceiros, cara, essa informação não chega. E isso é um grande problema, digamos assim, se isso não chegar lá na ponta, né? A gente tem dois desafios nesse caso, que eles funcionam da seguinte forma. Primeiro, que hoje a gente se considera a única rede que ela é 100% nacional. Por quê? Por mais que você tenha a Construir, que é um benchmark, é uma rede antiga, a Construir, elas são 16 Construir diferentes, com vários presidentes diferentes. A nossa não, a nossa é uma unidade só. Então, a gente consegue estar mais perto. Querendo ou não, eu lembro que eu comentei na última vez que a gente conversou, que de 2021 a 2022, eu visitei 341 cidades em 2 anos. É uma cidade a cada 2 dias. Cada 2 dias. Então, assim, a gente faz esse corpo a corpo. Esse corpo a corpo é muito importante. Você visita a loja, você visita cliente, você sabe o quanto o lojista, seja do segmento que for, seja supermercado, farmácia, construção, movelaria, ele fica feliz de você ir na loja dele. Ele dá um valor para isso que é muito fora do... E sem contar que é onde tu vai receber o feedback, como tu falou ali no começo, né? Para poder entender quais são as dores, quais são os gaps que ele tem lá na ponta e poder trabalhar em cima disso. Senão, como é que você vai saber o que é o problema do cara, né? Tem um ditado que diz que o pior lugar para você conhecer o mercado é da mesa do escritório, entendeu? Então, assim, como eu te falei, eu não era do mercado de material de construção, de movelaria tão pouco, era do mercado de telecom. Eu era acostumado a andar de gravata, atender grandes contas, Pão de Açúcar, Coca-Cola e etc. E eu mudei para um mercado onde é um mercado de lojas, onde na sua grande maioria são pequenos comércios, onde muitas das vezes é o... Familiares, às vezes, né? Quase todos, a grande maioria familiar, nos arredores aí do Brasil, que você às vezes não sabia nem que aquela cidade existia. Então, você acaba... Você imagina o tanto de loja que eu já visitei. Então, assim, o tanto de loja que eu visitei, ele me possibilita dar opinião sobre o que eu acho bonito, o que eu acho legal, o que eu acho funcional. Por quê? Porque é o conhecimento de vivência, né? E a gente tem gente... Por isso que a gente preza pelos nossos profissionais que eles conheçam as lojas, eles conheçam dentro daquilo que é possível, ele entender a realidade do cliente que ele atende. Porque muitas vezes a gente vai ter um analista de pós-venda, por exemplo,
falando com o Jefferson, que tem uma loja em Rio do Sul, mas ele não sabe o que o Jefferson vende, ele não sabe se a loja do Jefferson é... Então, quanto mais você conhecer do teu parceiro, é isso, são pessoas, sempre vai ser pessoa. Eu lembro que você me perguntou ali, você tem que conhecer as pessoas, você tem que, mais do que o mercado, você tem que conhecer as pessoas, porque amanhã, se a gente quiser, por exemplo, o Grupo Sim resolver abrir uma rede de farmácia, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma rede sim de posto de gasolina, né, que não tem nada a ver com a gente, mas se a gente resolver abrir uma rede... E é bem grande ainda, dá para ir nesse mercado também. Enorme, bem grande. E se a gente lá entender que a gente vai abrir uma rede de farmácia, um exemplo, uma brincadeira, Sim. A gente já, pelo menos o conceito implementado dentro do nosso time de pessoas, ele te possibilita, se você entender pessoas, é muito mais fácil de você entender o mercado. Se você entender a particularidade, é muito mais fácil de você trabalhar. É mais trabalhoso, bem mais. Mas a partir do momento que você entende isso, a coisa se torna mais fácil, a coisa vira orgânica, o teu lojista vira teu vendedor. A expansão é feita muito assim. Hoje eu recebo ligação no meu celular, você não está entendendo. Eu recebo gente, fulano está na rede, ciclano e tal. Tem cara que eu ainda não conheço pessoalmente, Jefferson, que já está me indicando gente e eu não, às vezes não dá conta. Mas a gente tem que valorizar, porque graças ao trabalho que a gente está fazendo, que isso tem acontecido, né? Uma coisa é fato, né, Neto? Se vocês não prestassem, né, um bom serviço, não tivessem um modelo de negócio que tenha as vantagens para a loja lá no ponta, vocês nunca sairiam de 6 para 300. Né? Não tem conta que feche isso. Não é sustentável, né? Isso que, até para a gente caminhar para o final, eu acho que isso é um dos pontos mais relevantes quando você fala de expansão. Porque você sair de 6 para 300, você consegue, de um jeito ou de outro. É você dizer para o cara, não, eu vou te dar 6 meses de isenção de qualquer custo. Eu vou te trazer aqui a tabela X ou Y do fornecedor, que é o top of mind do Brasil aí e tal. Enfim, eu vou botar propaganda no Jornal Nacional, né? Enfim, de alguma maneira você consegue chegar ao número que você quiser de associados. Isso é um fato. De integrantes dentro do seu grupo, de franqueados, que seja, ou qualquer coisa nesse sentido. A questão, né, o ponto-chave, eu acho, é a manutenção. Exato. É a retenção. É fazer com que esse cara permaneça porque ele viu o benefício, porque ele está ali e ele vê que dá resultado. Então, eu acho que todo mundo tem que pensar nisso, não é em simplesmente expandir, e sim em manter. Né? Você sabe que dentro da minha estrutura hoje, até um comentário que eu acho pertinente, referente a isso, a minha estrutura aqui, a nossa estrutura de operações, expansão, ela comporta a área de relacionamento também. Então, o que acontece? Eu brinco com um monte de lojista e faço essa brincadeira que eu vou fazer com você. Eu sou uma espécie de zelador do prédio, entendeu? Eu que mostro onde é o elevador, a garagem, eu que tenho que sinalizar se está fazendo vazamento, porque a gente tem a área comercial, a área administrativa, o marketing, o financeiro, todas as outras áreas que trabalham em prol do cliente. Mas como eu trouxe o cliente, o mais correto é que a área de relacionamento e que tenha um entendimento, ela fique dentro do meu guarda-chuva. Porque melhor do que ninguém, eu sou responsável por trazer e por manter. As outras áreas, elas vão fazer o processo ser sustentável, como você falou. Mas estando debaixo do guarda-chuva, como eu te falei, a gente tem a área de relacionamento, que toda sexta-feira faz o boas-vindas, a gente conhece todos os parceiros, todas as áreas conhecem um por um, e ninguém passa sem passar por expansão. Então a gente sabe o tamanho da loja, como ela é, onde fica, qual a característica. Então isso torna você mais próximo do cliente e torna o relacionamento mais amigável. Porque às vezes você tem que resolver uma questão, sei lá, no financeiro, no marketing, em compras, que aí você vai chegar e vai falar, olha, o Jefferson, ele tem essa peculiaridade lá na região dele. Olha, lá tá chovendo faz 3 meses e
entendeu? Lá fulano prendeu ele lá. É aquela questão humana que você falou antes, né? Humano, você faz tem, toda a diferença. antes de conhecer a loja, antes de conhecer o CNPJ, você tem que conhecer o CPF, o banco que você falou. Exatamente. Você lida com o CPF. O CNPJ é o meu CNPJ, o CNPJ é o contrato, né? É só o contrato que está firmado, CNPJ, CNPJ, a relação é CPF, eu sempre falo, é isso mesmo. Ô Neto, e quais são os próximos objetivos aí da Rede Centersim aí para o finalzinho agora de 2023? Tu falou, ó, a meta em si do ano tá batida, vamos dizer assim, né? Sim. Mas revela um pouco para nós aí quais são os objetivos aí e metas para o grupo aí em 2024. E Eu acredito, assim, hoje, por mais que você tenha um país muito grande, a área geográfica hoje, ela, para você ter muitas lojas em determinados lugares, é um pouco complicado. Vou dar um exemplo para você. Hoje no Paraná é o estado onde eu mais tenho lojas hoje. Eu tenho 48 lojas no Paraná. É muito difícil colocar loja no Paraná hoje, porque para não conflitar com outro lojista. Então, a nossa estratégia traçada já no planejamento 2024, ela está em atingir estados onde eu tenho uma penetração pequena ou nula, estados onde ainda a gente consiga desenvolver um trabalho. Eu tenho hoje algumas capitais, 3 para ser mais específico, onde eu não posso pôr mais nenhuma loja, porque eu tenho 17 lojas em uma capital. É muito, não pode ser conflitante. Então, a gente tem feito um desenho, uma estratégia de expansão em áreas, vou te dizer que é uma área bem desafiadora, que é o norte do país. A gente já começou a fazer um trabalho. Eu acho que para todos, né? Mas a gente já tá com cerca de... São poucos, mas são mais ou menos 15, 16 lojas. O objetivo é crescer bem lá. É onde eu menos tenho... É onde menos todo mundo tem loja. Mas exato. Por conta da distância, da forma de... Escola de acesso, né? Para você chegar... Deslocamento. O deslocamento é muito complexo. Manter o que a gente tem e assim, nos lugares onde a gente tem um número grande de lojas, ele automaticamente hoje eu recebo indicações e eu tenho que trabalhar se eu posso, se eu não posso colocar. Então, a estratégia que a gente está desenvolvendo agora é uma estratégia para 4 estados em específico. A gente vai começar forte no ano que vem. São 2 no norte, um no sul e um no nordeste. E é onde a gente pretende fazer um trabalho mais agressivo no início. Mas a gente tem desenhado como um todo aí para a gente tentar atingir vou te dizer aí, na casa de umas 250 lojas mais ou menos no ano que vem também. Aí a gente deve para umas 550 lojas ao final de 24. Porque, na verdade, a gente tem um fator também muito importante, que é um fator FEICOM, que ano após ano ele aumenta o volume de gente que te procura. No ano que vem a gente vai estar de novo na FEICOM. Esse ano eu teve cidade que eu tive que dar 9 não. É ruim dizer não. É ruim, né? É horrível dizer não. Mas aí a gente tem que entender, vamos ver como é que vai estar o mercado quando for a feira também. A feira, ela acaba sendo uma virada de chave também muito forte, mas esse trabalho que a gente está estruturando, já ontem mesmo a gente finalizou esse plano de expansão nesses 4 estados que eu te falei. Então, é o nosso foco inicial para janeiro já. Terminar o ano agora de 2023, perdão. Terminar o ano de 2023, tem bastante coisa para resolver, bastante, como eu te falei, a área de relacionamento está dentro da nossa área, a gente está ampliando ela também. Como eu te falei, precisa ampliar. A gente começou com 2 funcionários, hoje a gente tem quase 40. Então, você não pode perder a essência. Se você perder a essência, acabou tudo.
E aí não dá. Os parceiros da movelaria... Sustenta, como a gente falou antes, né? Os parceiros da movelaria, quando foi criada a rede de material de construção, eles tinham medo que a gente ia largar a movelaria de lado. Mas não, eles foram entendendo que as equipes elas foram se adequando e, querendo ou não, é isso. E você tem que trazer mais gente, você tem que ter pessoas, qualificar pessoas, valorizar o profissional interno que você tem. Então, eu acho que esses 3 últimos meses do ano, mais do que trazer lojas para a gente, o mais importante vai ser ajustar algumas arestas porque o plano para 2024 já está super bem desenhado já. Bacana, bacana. E para alguns, pensando naquela questão de compartilhar, né, como você comentou lá no começo, né, de que alguns grupos aí abriram as portas aí também para vocês conhecerem o mercado, né? O que você deixa de dica aí para os grupos, seja uma franquia, seja um grupo associativo, privado, que está pensando nesse quesito expansão, né, de tudo que a gente conversou aí, quais seriam as dicas aí que você deixa aí para eles darem os primeiros passos aí nesse projeto? Olha, eu entenderia o mercado, tá? Hoje a gente vê muita gente que não sabe nem o que está fazendo e nem onde está trabalhando. Você tem que entender o mercado. E se você for uma rede ou um grupo regional, entender a regionalidade, entender as pessoas. Tudo são pessoas. Você lida com pessoas. Foi o que eu falei. Antes de você querer entender a loja, você tem que entender a necessidade. Tem aquela história de que você tem 2 ouvidos e uma boca, né? As pessoas, eu tô acostumado a ver, a vida inteira eu fiz isso, apesar de eu ter 40 anos, eu tenho uma vivência comercial relativamente grande, já trabalhei em multinacional e também hoje trabalho diretamente com varejo. As pessoas, elas querem vender antes de saber o que a pessoa precisa comprar. Então, às vezes eu vou chegar para você e vou falar, olha, eu tenho 80 fornecedores, eu tenho empilhadeira, eu tenho campanha de marketing. O cara fala, tá, mas o meu problema é que eu preciso ajustar meu financeiro, eu não sei fazer um DRE, um fluxo de caixa e tal. Então, assim, eu acho que o básico bem feito, ele nunca vai ser substituído. Porque tem muita gente querendo fazer mágica e onde não tem mágica. Se você souber fazer o básico bem feito, você vai se aprimorando e automaticamente o conhecimento ele vem. Muita gente, eles falam das negociações e tal, a gente até vai entrar na negociação de novo só para falar. Cara, se eu tenho 300 lojas e eu não negociar bem, aí é uma incompetência minha. Então não é com isso que eu tenho que me preocupar hoje. Quando eu falo para o lojista, não é com isso que você tem que se preocupar. Você quer saber a tabela que eu tenho? Você quer? Você vai ter resultado, você vai ter compra diferente. Mas não é esse que é o meu conceito. Eu não quero você aqui só porque você vai gastar 3% a menos na Forte Leve, 2% na Manco, 3% na Submil, sei lá. Isso é o feijãozinho com arroz, como se diz, né? É o básico. O outro cara tem que ver o além, né? São pessoas que você tem que entender as pessoas. Na verdade, assim, você tem que conhecer a tua equipe, você tem que conhecer o teu mercado. Você tem que saber o que a tua equipe pode te entregar e fazer com que a tua equipe te entregue o máximo e além daquilo que ela pode te entregar. E você tem que saber aquilo que você busca. É o que eu estou falando. A gente tem um trabalho desenvolvido para 4 estados. Quando a gente começou lá com 6 lojas, a gente tinha desenvolvido para 3 estados ali. A gente foi trabalhar, eu não fui brigar com quem já estava bem. Eu não preciso brigar, são 200 mil lojas. Tem espaço para mais 100 redes. E assim, uma coisa que eu gosto de falar, eu troco bastante ideia com o pessoal de outras redes. Eu vi que vocês tiveram aí até entrevista com a Construir. A Construir é uma rede muito parceira da gente também. O Rodolfo é um amigo pessoal aí e tudo. Se você tiver boas redes, o que a maioria das redes não entendem, Jefferson, é assim. Se eu tenho uma cidade de 60 mil habitantes e eu tenho uma loja lá, se eu tiver uma boa rede com cada uma tendo uma loja, o mercado ele vai ser melhor. Eu não preciso ter redes brigando entre redes. As redes elas podem fazer com que o mercado seja melhor para todos.
entende? Eu adoraria ter vizinho a uma loja minha, uma rede boa que também ajudasse o vizinho, que também ajudasse o outro, porque o mercado em si, ele se fomentaria de uma forma... Só vai melhorando, né? Só melhor. É isso que eu falo, você tem que conhecer com quem você trabalha, o teu concorrente é óbvio que você tem que conhecer, você tem que saber o que ele faz, mas você tem que conhecer primeiro as pessoas e o que elas precisam. Não adianta você sair oferecendo coisa que ela não precisa, que você não vai ter o resultado Eu necessário. sempre falo, né? Você precisa de concorrente, não de rival, né? Rival é Ayrton Senna e Alan Prost lá, ou hoje em dia, nem sei quem está Verstappen correndo mais lá, com os Hamilton. Verstappen com o Hamilton, né? Então, assim, aí é rivalidade, os caras, né, se brigam por qualquer coisa. Não, você tem que ter concorrentes que façam concorrências leais, né, obviamente, que você conheça ele, como você falou, mas você vai estar no teu espaço, ele no dele, você vai buscar os Você benefícios sabe, e ele dele, e isso funciona para todos, né? você sabe que no segmento moveleiro, a gente tem 4 redes que têm relevância. 4. Todo mundo se dá bem internamente. As pessoas das redes, você tem encontro, você conhece, você conversa, você tem, às vezes, não necessariamente amizade, mas você conhece. Sim, Agora, sim. material de construção, você tem 88, só que desses 88, a maioria, não quer, um acaba querendo derrubar o outro, e é por isso que você cai de 129 para 88 num período onde a construção civil mais faturou. Tava crescendo, né? Né? Só tem um outro fator, né, Neto, que a gente já viu que quando está indo bem, né, quando a maré tá boa, como se diz, a galera daí, não precisa estar dentro da rede. Aí quando a coisa aperta, é que o cara vê, cara, se eu não tiver dentro de um grupo, eu tô lascado, né? Eu vou tomar pau da concorrência, do fornecedor Mas ele se sente e por aí amparado. vai. Hoje, o cara que ele sabe usar a rede, a gente fala o seguinte: eu tenho uma academia aqui, eu tenho esteira, bicicleta, ferro, aula de boxe, aula de spinning e tal. Ele tem tudo isso à disposição. É oferecido, é passado, é orientado. Se ele não usar, ele vai ter bem menos benefício do que se ele usar. Isso é óbvio. Se ele entrar numa rede, e todo lojista que eu falo, Jefferson, eu falo assim: eu preciso que você tenha um tempo para rede. Senão não adianta você entrar. Exatamente, Eu vou exatamente, ser um boleto para você, que daqui 3 meses exatamente. você vai. E assim, e o que é engraçado, os fornecedores aí que estiverem ouvindo sabem que é verdade que eu estou falando. É... Antigamente, quando eu tinha 6 lojas, todo fornecedor batia palma quando entrava uma loja, duas, oh, mais uma, tal. Hoje os caras me cobram quando eu perco. Então, às vezes eu deixo de colocar porque eu falo, ele não tem um perfil nenhum. Vai entrar e já vai sair da outra Vai entrar, porta, não adianta vai nada. entrar, não vai participar. Pega assim, Jefferson. Você visita um lojista, ele se interessa. Depois ele nunca mais atende uma ligação tua, não te responde um WhatsApp. Esse cara tem perfil? Não tem. Ele vai entrar para quê? Para sair 3 meses É, depois. isso é um fato, né, Neto? A gente já percebeu que, tipo, o cliente falou, tem 200 mil lojas, e não quer dizer que as 200 mil têm um perfil para estar em algum grupo, né? Com certeza, boa parte tem, e talvez até as que não têm, não sabem que estão perdendo, como se diz, né? Ou deveria rever aí, porque alguma coisa está errada lá e talvez ela própria em si, a loja não vai ser sustentável por muito tempo, né? Sozinha aí no mercado, principalmente, né? Mas enfim, a gente sabe que tem um perfil, né, para estar num grupo, seja ele uma franquia, seja ele uma associativa, ou seja ele uma rede mais privada. Não interessa, ele tem que ter esse perfil colaborativo, esse perfil, né, de estar dentro desse grupo para realmente participar, como você falou, para, né, reservar um espaço aí para estar sendo participativo no grupo. Neto, queria te agradecer demais esse bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. A gente tem um público aí já que está acompanhando várias das webséries que a gente fez e esse assunto com certeza é um assunto que vai chamar a atenção do pessoal aí, porque tem muitos grupos que discutem isso em algum momento, que pensam nisso em algum momento.
às vezes, né, repensam e veem se faz sentido ou não faz. Alguns que talvez nunca nem passou pela cabeça em tratar desse assunto e agora vão começar a discutir. E é esse o nosso objetivo, Sim, compartilhar. Como você falou ali, né, dessa questão da troca de experiência, então, eu acho que eu falo por ti quando se alguém entrar em contato aí, quiser sim, conversar com o Neto aí, está à disposição aí para trocar figurinhas, né, como a gente sem fala, dúvida. né? Mas te agradeço demais compartilhar essa experiência do grupo aí e tua própria mesmo aí, né, desse projeto de expansão aí dentro do, do grupo da Center Sim. E, enfim, estamos, né, com uma parceria firmada a longo prazo aí já, e conte com a gente aí no que precisar, e eu tenho certeza que os objetivos de 2024 também serão alcançados. Com certeza. Eu agradeço a atenção, agradeço quem está nos assistindo. E foi como você falou, da mesma forma que os nossos lojistas eles conversam entre si, eu estou totalmente à disposição para conversar com quem seja de rede, quem não for, com outros gestores de rede, porque a gente sempre tem muito a aprender Exato. e sempre tem muito a compartilhar. Então a gente já tem um bom relacionamento com N redes, mas coloco à disposição também. Se alguém tem a ideia de começar uma rede em algum lugar também e quiser entender onde doeu mais um pouquinho lá atrás também, ou mais na. É isso aí. A gente a gente sempre tá afim, sempre está à disposição de uma boa conversa e de uma boa resenha. Uma troca de experiência sempre Com bacana. certeza, sem dúvida. Então tá bom. Show, Tá Neto. bom? Muito obrigado. Obrigado, Agradeço gente. o pessoal que assistiu aí a nossa websérie de hoje, com esse tema bacana aí. Aqui a 15 dias já sai mais um episódio aí quentinho aí. Acompanhe no nosso canal lá todos os nossos episódios anteriores. Um grande abraço. Valeu, Abraço. Neto. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.